Então, esse, por exemplo, pode ser uma estratégia interessante em pacientes que a gente se preocupa um pouco mais com impulsividade, que tem um pouco mais de risco daqui a pouco de querer aderir ao abuso de psicoestimulante, enfim. Pode ser uma estratégia interessante da gente pensar de qual tipo de efeito a gente está querendo que o paciente tenha, né? Eu acho que daí é isso, né? É esse papo, essa conversa É, e essa exatamente. organização, né? Porque Isso aí. é uma dança. E completamente. É uma dança, né? A gente Exato. vai indo, tudo que é jeito. Exatamente. Uma coisa que tu falou, Uhum. com bastante ênfase, que eu Ah, acho importante, é do sono. sim. Assim, a gente já falou que sono é importante. Por que que sono é importante? Primeiro, porque se a gente quer acordar às 5:30 da manhã, tem que dormir cedo, né, Leonardo? No caso, amanhã eu não vou acordar às 5h30 da manhã, gente. Tá É. tudo certo. Ufa. O sono é muito importante para organizar o paciente. De uma forma geral, pacientes psiquiátricos, quando estão em quadros de surto, o sono auxilia muito numa reestruturação química. Auxilia muito uma diminuição na excitabilidade que muitas vezes os pacientes têm, enfim, todos os canais cerebrais, mas principalmente em alguns específicos que estão relacionados àquele tipo de transtorno, seja ele um transtorno psicótico, ou seja ele um transtorno de humor, enfim, ou um paciente com ideação suicida. A gente tem sim, claro, que o sono auxilia muito no paciente a se regular mais, a diminuir a intensidade do sofrimento e, obviamente, diminuir a chance de exposição para ele, tá? E o paciente com transtorno bipolar, ao não dormir, é como se ele começasse a acelerar e não para mais. E depois que esse gatilho está aceso, é como se fosse um fósforo, começa a pegar fogo, né? Uhum. Então, o sono auxilia a tentar dar um break. Por isso que normalmente a gente utiliza para tratamento de mania aguda antipsicóticos de alta potência, que são realmente sedativos para auxiliar o paciente na manutenção de um sono de qualidade que ajude dentro dessa reestruturação. E é fundamental, né? E daí a gente entra até nas questões de higiene do sono e de quão Ah, importante a gente precisa trabalhar. E sim, assim, se a perfeitamente. pessoa tá trabalhando com uma pessoa com bipolaridade, ou se a pessoa tem bipolaridade, é uma das coisas que assim, que até hoje em dia, pô, com smartwatch, com um Tu monte de coisa, monitora super bem. o grau de monitoramento que a gente tem hoje é Uhum, incrível, né? A gente é. tem gráficos mega, mega. Sim, super complexos, enfim, completos, né? Cheio de dados, né? Mas então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E esse é um cuidado que a gente tem que ter como terapeutas também, da gente poder olhar para o nosso paciente que tem TAB e ver que nessas horas isso pode ser um potencial prejudicador, assim, um prejuízo na qualidade de vida dele. Vamos pensar um Uhum, paciente, por exemplo, que tem que fazer plantão. uhum. Como é que tu diz, olha, eu entendo, tu tem que fazer plantão, mas tu não pode fazer plantão noturno. Porque uma noite de plantão noturno mal dormida realmente cria um caos, Uhum. né? Um paciente que precisa utilizar doses altas de antipsicótico e que tem que trabalhar de noite, que são sedativas. Como é que tu trabalha isso? Então, tudo é tu equacionar, né, o tratamento do paciente extremamente de uma forma personalizada e atendendo às necessidades que vão além só da saúde mental dele, mas necessidades na vida Da dele. qualidade de vida, né? A gente fala Exato. muito de prática baseada em evidências, e um dos aspectos que a gente sempre precisa pensar na prática baseada em evidências também é no desenvolvimento de qualidade de vida do paciente. Sim. E daí, Daquele indivíduo que não é um participante do estudo. e aquela velha história, né? Tu vai pegar um protocolo. Pô, o protocolo ele pode ser incrível, Uhum. mas quanto que ele tá levando em consideração que o cara é um médico que é recém-formado, que ele precisa de dinheiro para pagar o financiamento Exato, da faculdade, e se ele não fizer isso, ele vai ficar endividado e o único plantão que ele conseguiu que vai pagar bem é esse. exato. É a vida real. Exatamente. E aí tem várias estratégias, enfim, eu já tive casos assim, é muito legal, é muito gratificante conseguir auxiliar o paciente a, por exemplo, conseguir superar uma residência médica de 3, 4, 5 anos